Bom, gente, agora a gente vai começar a resolver a lista de equilíbrio de um corpo extenso, tá? Então, a primeira fala o seguinte: uma barra plana de peso desprezível tem um comprimento de 10 metros e está simplesmente apoiada em dois suportes, no ponto A e no ponto B, que distam 6 metros entre si e que mantém a posição horizontal. Uma das suas extremidades está apoiada em A e a outra está presa a uma mola ideal vertical fixa no teto de força elástica igual a 10 newtons, conforme representado no desenho abaixo. Um menino de peso 400 newtons caminha sobre a barra a partir do ponto B em direção à extremidade presa à mola. Qual a máxima distância D que o menino pode alcançar sem que a barra gire? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é desenhar todas as forças que estão atuando nesse sistema, né? Então aqui a gente tem o apoio, a barra está em cima do apoio, né? Então a gente tem a reação do apoio na barra, tá? Então a gente teria uma normal aqui, a gente vai ter uma reação do apoio em B também. Deixa eu só colocar uma espessura maior aqui, que eu vou chamar depois de NB. A gente tem o peso do rapaz ou da menina que está aqui. E a gente tem também a força elástica. O que acontece? Essa mola, ela está esticada, tá vendo? Ela está presa numa extremidade no teto e a outra extremidade está presa à barra. Então, essa mola, ela está sendo esticada. Quando ela for solta ou ela arrebentar, o que vai ser a tendência dela? Vai ser de subir. Ela vai tender a voltar à situação dela ao estado natural dela. Então, isso significa que a força elástica é uma força que está orientada para onde? Para cima. Então, aqui a gente tem uma força elástica, tá? Que está orientada para cima. Então, essas são as nossas situações, né? Essas são as nossas forças. Então, aqui eu tenho a normal de A. No outro ponto, eu tenho a normal em B. Aqui eu tenho o peso do menino. Então, aqui eu tenho peso. E aqui eu tenho a força elástica. E aí, para a gente especificar a força elástica, eu vou botar F de força e L de elástica aqui para a gente definir, tá? E a gente tem as nossas distâncias. Então, eu tenho desse ponto aqui até o ponto B, 6 metros de distância. Então, aqui eu tenho 6 metros. Entre o ponto B e o menino, eu não sei que distância é essa, tá? Então, aqui eu vou chamar de X. E eu tenho que essa distância aqui do menino até a mola eu também não conheço, mas a distância do apoio B até a mola eu conheço, porque eu sei o comprimento total da minha barra, tá? Bom, para dar uma adiantadinha, eu já fiz aqui as distâncias, tá? Então, eu coloquei todas as distâncias aqui, né? A gente tem entre os dois apoios 6 metros, o tamanho da barra como 10, a distância da mola até o apoio B 4 metros, essa distância aqui do menino até o apoio B, a gente tem um valor que a gente desconhece, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir onde que a gente vai colocar o nosso eixo, né? O nosso ponto zero, onde que a gente vai começar a analisar. E a gente tem que entender também o que vai acontecer quando esse menino começa a caminhar em direção à mola. Então, conforme ele vai caminhando em direção à mola, o que acontece é que essa barra vai começar a rotacionar em torno do ponto O, né? Então, essa parte aqui vai começar a baixar e esse ponto aqui do A, ele perde o contato. Então, a gente perde o apoio nesse ponto A aqui, tá? Então, essa é a nossa situação limite, tá? A nossa situação limite é qual? É quando ele começa a se afastar do ponto B, perde o apoio em A.
Então, qual a máxima distância D que o menino pode alcançar sem que a barra gire? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar na situação em que a barra gira, tá? Na nossa situação limite. E aí, a gente vai fazer de duas formas, tá? Nessas duas formas, a gente vai fazer primeiro considerando o ponto A e depois considerando o ponto B, tá? Uma vai ser um pouco mais comprida, a outra um pouco mais simples, mas a gente vai fazer essa análise, tá? Então, vamos pensar primeiro no ponto A. Quando a gente coloca o nosso eixo no ponto A, então eu vou botar aqui nosso eixo no ponto A, e o que a gente vai ter que fazer sempre é pensar o que vai acontecer com a barra, né? Como que vai ser o giro produzido por essa força em cada um desses outros pontos. Aqui ele está me dizendo que a barra tem um peso desprezível, então a gente não vai considerar o peso da barra, tá? Então eu vou pegar aqui uma outra linha para a gente entender. Então, assim, com essa normal aqui em B, ele está aplicando uma força para cima, certo? Se ele está aplicando uma força para cima, a tendência da minha barra é fazer esse movimento aqui, ó. É um movimento no sentido anti-horário, tá? Então, aqui eu tenho sentido anti-horário, tá? Quando eu vou pensar no menino, o menino tem um peso para baixo. Então, eu vou pegar aqui de novo a minha linha, só para a gente poder fazer esse estudo. Ela tá assim, desse jeito, né, ao longo da minha prancha. O menino tá fazendo uma força para baixo, então a minha prancha, ela tende a ir para baixo, né? Fazer esse tipo de giro. Então, ou seja, esse tipo de giro é um giro no sentido horário. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui que eu tenho sentido horário nesse daqui, tá? Em relação à mola, a mola é uma força que eu tenho para cima, certo? Então, esquecendo sempre as outras forças, o que vai fazer? Ela vai provocar um giro nesse sentido aqui, olha, vai subir. Então, de novo, isso é um giro no sentido que? Anti-horário, tá? Então, aqui eu também tenho um giro no sentido anti-horário. A gente já tem aqui quais são os sentidos, né? Outra coisa que a gente precisa determinar é qual que vai ser o sentido positivo e o sentido negativo. Então, eu vou colocar aqui que o sentido horário é o sentido negativo, tá? E o sentido anti-horário vai ser o sentido positivo. Então, aqui negativo, e esse anti-horário aqui vai ser positivo, a mesma coisa para esse anti-horário aqui, que vai ser positivo, tá? Então, vamos lá. Estou pensando no ponto A, certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que pensar nas duas condições, né? A condição que a gente tem aqui é que para essa faixa, para esse prancha se manter no equilíbrio, né, a gente tem que satisfazer duas condições. O somatório dos torques tem que ser igual a zero, e a gente tem também que o somatório das forças tem que ser igual a zero, certo? A gente vai pensar primeiro no somatório dos torques, né, ou no somatório dos momentos. Então, vamos lá. A gente está considerando o primeiro ponto A, certo? Então, no ponto A, a gente tem aqui a normal, que é a força que está, e o eixo. Vocês concordam comigo que a normal e o eixo tem uma distância zero, certo? Entre eles. Então, a gente não precisa considerar esse ponto. Então, vamos para o segundo. O segundo é a normal em B. Então, a gente tem a normal em B, que está no sentido anti-horário, né? Então, é positivo, vezes a distância até o ponto A, que vai ser de 6 metros. Temos agora o próximo, que é o do menino. O menino, ele vai fazer com que a barra gire no sentido horário. Então, a gente tem um torque negativo. O peso do menino, que a gente não sabe quanto que é de 400 newtons.
A distância do menino até o ponto A eu não conheço, eu vou chamar aqui de D, tá? E eu tenho a mola, que vai provocar um giro no sentido anti-horário, então também é positivo. A mola, ele tem uma força que é de 10 newtons, vezes a distância daqui até o ponto A, que é de 10. Isso tem que dar igual a 0. Então, o que a gente tem agora é a normal em B vezes 6, menos 400D, que é a distância, mais 100 é igual a 0, tá? Só que a gente não tem o valor da normal B, certo? Agora, vamos pensar, isso aqui a gente está colocando o eixo no apoio A. Tá? Agora, a gente vai pensar o apoio B. No apoio B, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Então, vamos lá. A gente continua com as duas condições de equilíbrio, tá? Mas agora eu vou sair daqui e vou colocar o meu apoio aqui, ó. Tá? E aí, agora, a gente vai ter que fazer de novo a análise do que vai acontecer com os giros, tá? Como é que vai acontecer os giros agora, em que sentido eles vão ser. Então, eu vou tirar daqui, vou deixar no cantinho e a gente depois coloca no lugar. Então, vamos lá. Se aqui o meu apoio está aqui, a minha barra está aqui, certo? Nessa horizontal, a normal A vai provocar um giro nesse sentido aqui, certo? Ó, fazendo assim, ele vai subir e vai fazer esse sentido, ou seja, é um sentido horário. Então, eu vou pegar aqui, vou trazer para cá. Eu sei que agora o meu sentido é o sentido horário e a gente está colocando que no sentido horário é negativo. Sabe que a normal em B, como ela está exatamente em cima do eixo, o torque produzido vai ser 0, certo? Então, olhando agora de novo a minha barra está aqui. O peso, ele está nessa posição. Então, vamos esquecer as outras forças, vamos analisar só o peso de B. O peso de B vai provocar uma força, um giro, perdão, para baixo, nesse sentido aqui, ó. Ou seja, nesse sentido, ele vai fazer um giro assim, ó. No sentido que? Horário também, tá? Então, aqui, vou copiar aqui o que a gente tem. Aqui ele é um giro no sentido horário. Se é no sentido horário, a gente tem um valor negativo para o giro. E por fim, a gente tem a mola. A mola vai puxar para cima, ou seja, ele vai fazer um giro no sentido anti-horário, tá? Então, no sentido anti-horário, a gente tem um valor positivo. Então, vou pegar aqui e vou trazer para cá. Então, agora a gente vai fazer os mesmos estudos, só que para o ponto B, tá? Então, isso aqui se repete. A gente sabe que a somatória dos momentos e as forças também tem que ser igual a 0. E agora a gente vai escrever nossas equações. Então, aqui, para o ponto A, a gente tem menos NA vezes a distância de NA até o nosso apoio, que vai ser o quê? 6. O torque da normal em B a gente não tem, porque vai dar 0 mesmo. A gente tem agora menos o peso do menino, que é de 400, vezes a distância do menino até o apoio B, que eu vou colocar X. A gente tem agora o torque produzido pela força elástica, que é positivo, a força elástica, que é 10, vezes a distância da mola até o apoio, que é 4. Isso aqui vai dar igual a 0. Ou seja, a gente cai numa situação em que a gente tem duas variáveis, certo? Então, menos NA vezes 6 menos 400x mais 40.
é igual a zero. Então, a gente tem que fazer a análise agora do que acontece. Então, num caso limite, que é o que a gente tem que estudar aqui, a gente tem a seguinte situação. Então, no caso limite. Então, no caso limite, a gente sabe que acontece o que quando o menino vai se afastando do ponto B? O ponto A perde o contato. Então, se o ponto A perde o contato, a gente sabe que NA tem que ser igual a zero, tá? E aí, a gente tem a situação que a gente tem que analisar, o somatório das forças, tá? Então, vamos analisar o somatório das forças. A gente tem aqui no somatório das forças que todas as forças que estão sendo aplicadas têm que ser igual a zero. O que isso significa? Eu tenho NA para cima, NB para cima. Então, NA mais NB, mais para cima eu também tenho a força elástica. Então, força elástica, que é igual a quem? Peso do menino que está para baixo. NA e NB, eu não sei quem que é, eu desconheço, tá? Então, eu tenho que repetir NA mais NB. Mas eu conheço o valor da força elástica, que é 10, e eu conheço o peso, que é 400. Isso significa que NA mais NB tem que ser igual a quem? 400. Se a gente está considerando a situação limite de que NA é igual a zero, isso significa que NB, perdão, gente, aqui é 390. Isso significa que NB tem que ser igual a quem? 390. E aí a gente vai poder agora escolher qual dos dois apoios, né, a gente vai trabalhar com a nossa análise, tá? A gente pode fazer esse daqui, que a gente tem o valor de NB, mas a gente também vai poder fazer o do apoio A, tá? Então, considerando que isso aqui é 390, qual que vai ser a diferença? Vamos lá. Aqui vai ser 390 vezes 6 menos 400D mais 100 é igual a zero. 390 vezes 6 dá 2.340, menos 400D mais 100 é igual a zero. Então, aqui, 2.440 é igual a 400D. Logo, fazendo essa divisão, D vai ser igual a 2.440 dividido por 400. D é igual a 6,1 metros. Então, a gente acha que dessa distância daqui até aqui vai dar 6,1 metros. Podemos também usar essa. A gente está considerando a situação em que o NA é igual a zero, certo? Então, aqui vai ficar menos 0 vezes 6 menos 400x mais 40 é igual a zero. Menos 0 vezes 6 vai dar zero. Sobrou pra gente menos 400x mais 40 é igual a zero. Então, aqui a gente vai ter a situação de que 40 é igual a 400x. Logo, x vai ser 40 dividido por 400. Então, x vai ser igual a 0,1 metro. Então, a gente tem que ele vai ter uma distância de 0,1 metro do ponto B. Sendo que aqui tem mais 6 metros. Então, 6 metros com 0,1 vai dar 6,1 metros. Então, dá pra gente usar as duas formas, tá? Eu fiz com vocês só a do A, né? Quando eu fiz de cabeça, eu tinha feito uma conta errada, então eu fiz só de ponto A. Então, aqui a gente vai ter 6,1 metros. Dá para fazer das duas formas, tá? Então, aqui, letra A. Vamos para a questão de número B, de número 2. Aqui ele já me dá todos os tamanhos certinhos, tá vendo?
Aí ele fala, uma balança de massa desprezível recebe a aplicação de 3 forças, como indicado na figura abaixo. A distância x assinalada em metros, que garante o equilíbrio, é aproximadamente. Então, ele quer saber qual que vai ser essa distância x aqui, tá? Não vamos considerar também a massa dessa prancha aqui, dessa balança. O que tem de diferente nessa questão? Que a gente tem forças na verticais, a gente tem uma força aqui que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Isso significa que essa força aqui de 40 newtons, ela tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical, tá? Então, eu vou desenhar aqui as duas componentes. Eu tenho uma componente horizontal, que não vai ter nenhum tipo de influência no giro da minha balança, tá? Ela não vai produzir um torque. E a gente tem uma componente vertical. Essa sim vai produzir um torque nessa minha balança, tá? Então, a gente já sabe disso, que a vertical produz, a horizontal não produz. Então, eu preciso trabalhar com essa força aqui, que é a que produz o torque, que eu vou chamar de Fy, certo? E aí a gente vai ter que fazer o mesmo estudo que a gente fez em cima, analisar como é que vai ser o torque produzido por cada uma dessas forças. Como o meu apoio está aqui, eu vou colocar o meu eixo para a gente analisar exatamente onde está o meu apoio, porque aí facilita. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem mais uma força aqui, que é qual? A normal. Mas a gente não conhece o valor da normal. Então, como eu não conheço o valor da normal, é mais fácil eu botar o meu eixo onde ela existe, porque a gente sabe que a gente vai acabar zerando esse torque produzido por essa força que a gente não conhece, tá? Então, eu vou botar o meu eixo exatamente aqui. E aí, agora a gente vai analisar como é que vai ser o tipo de giro que vai ser produzido por cada uma dessas forças. Então, vamos desconsiderar essa, a normal e essas forças daqui. Vamos pensar só na força de 20 newtons. Ou seja, está sendo feita uma força para cima. Então, se a gente desenhasse aqui, olha, uma outra prancha, o que ia acontecer? Essa força para cima, ela faz com que a minha prancha suba, tá vendo? Então, ela vai produzir um giro nesse sentido aqui, que é um giro no sentido horário, tá? Então, eu vou vir aqui e vou desenhar o meu giro, assim que eu achar. Então, aqui eu tenho um giro no sentido horário, tá? Aqui no de 40, o que a gente vai ter? A gente tem a nossa prancha na horizontal, mas a força de 40 newtons é uma força que empurra a minha prancha para baixo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Quando ela faz isso aqui, ela tem a tendência de girar nesse sentido aqui, que é um sentido que anti-horário, tá? Então, nesse caso aqui, o meu giro é um giro no sentido anti-horário. A normal, a gente não precisa estudar ela, porque a gente sabe que o torque é produzido pela força e a distância até o ponto, né, o eixo que tem a rotação. Então, como a distância da força e o eixo é zero, então a normal ali vai ser zero. E aí, o que a gente tem que pensar agora? A gente tem que pensar nessa força F aqui. Então, nessa força F aqui, eu tenho uma força para cima, tá vendo? Ela vai provocar um giro nesse sentido aqui, olha, de baixo para cima. Então, a minha força, minha prancha, ela giraria nesse sentido aqui, que é um sentido também anti-horário, tá? Então, aqui vai ser repetido um giro no sentido anti-horário. E aí, mais uma vez, a gente tem que decidir qual que vai ser o sinal. Então, eu vou adotar negativo no sentido horário e positivo no sentido anti-horário. Lembrando que esses sinais aqui, se vocês esquecerem, vocês podem adotar qualquer um, tá? Desde que vocês explicitem e mantenham
essa mesma convenção durante todo o exercício. Então, é essa aqui que a gente está usando, essa convenção. Então, eu já sei que o somatório dos torques vai ser igual a zero. Vou copiar aqui de cima, rapidinho. E aí, eu vou escrever a minha condição de equilíbrio aqui. O somatório dos torques vai ser igual a zero, certo? Vou fazer para cada uma das minhas forças. Então, eu já sei que o torque produzido por essa força de 20 newtons é negativo. Então, é menos a força que está sendo aplicada, no caso, é 20, vezes a distância que essa força está sendo aplicada até o meu eixo de rotação, que também é 20. E aí eu vou para a próxima força. A próxima força é essa de 40 newtons, ela produz uma rotação positiva. Então, mais o valor dessa força, que é 40, vezes a distância que essa força está do nosso eixo, que é x. Aqui, só para explicitar para vocês, tá? Aqui pode ser um mais ou menos, tanto faz. A normal, que é a força que está sendo aplicada, a distância da normal ao nosso eixo é quanto? Zero. Então, quando a gente faz essa conta aqui, olha, isso aqui vai dar zero, por isso que a gente não explicita, tá? Agora, vamos para a última força. Mais Fy, que é a força que está na vertical, né, que produz a rotação, vezes a distância dela até o nosso apoio, que é 8. Isso aqui vai dar zero, tá? Então, agora, a gente vai só arrumar isso aqui. Isso aqui eu já vou botar aqui, que é zero, para vocês se lembrarem. Então, a gente não vai mais ficar explicitando, tá? E eu vou resolver o resto. Menos 20 vezes 20 dá menos 400, mais 40x, mais Fy vezes 8, que é igual a zero. Então, Fy vezes 8, que é igual a zero. O que a gente precisa agora é descobrir o Fy. A gente acabou de ver a resolução da outra lista, e a gente sabe que o Fy, ele vai ser o quê? O F vezes o seno do ângulo, lembra? Ele está sem o ângulo de 30, então ele é seno de 30. Logo, o Fy vai ser que a força é 40 vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, a força de Y vai ser de 20 newtons. Então, aqui eu posso vir aqui agora e substituir o Fy por 20, tá? E aí, agora a gente vai resolver a nossa conta. Menos 400 mais 40x mais 160 é igual a zero. E aí, vamos lá. Menos 400 com mais 160, isso dá menos 240, que é igual a menos 40x, certo? A gente tem menos dos dois lados, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 40x é igual a 240. Logo, a gente tem que x vai ser igual a 240 dividido por 40, que vai ser igual a 6 metros, tá? Então, essa distância aqui vai ser de 6 metros, letra B. Questão de número 3 agora. A figura a seguir mostra uma prancha retilínea AB que deve ser mantida na horizontal em equilíbrio estático. O peso da prancha pode ser desprezado em comparação com as outras forças envolvidas. A prancha está apoiada num suporte triangular no ponto C e sobre ela está colocado um objeto que pode ser considerado pontual, de massa M igual a 2 kg, a uma distância de 3 metros do suporte em C. Do outro lado do suporte, há uma força vertical F, orientada para baixo, de módulo igual a 15 newtons, que está aplicada na prancha no ponto em que está uma distância D2 do suporte em C. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da distância D2 para que a prancha seja mantida em equilíbrio estático. Então, a gente vai desenhar aqui as forças, tá? Sei que eu vou ter uma força peso,
aqui para baixo, referente à massa desse corpo. Tenho aqui uma normal, que é uma reação do apoio à prancha, e tem a força F aqui, certo? Mais uma vez, a gente desconhece o valor da normal. Então, como eu não conheço o valor da normal, é mais fácil eu colocar o meu eixo aqui para nossa análise exatamente aonde eu não conheço uma das forças. Então, a gente vai considerar aqui, olha, tá? O nosso eixo, exatamente em cima do nosso apoio. Aqui eu tenho a minha reação normal. E aqui eu tenho a minha força peso. Então, mais uma vez, agora a gente vai ter que analisar essa prancha e pensar o que está acontecendo com ela. Então, a minha prancha está aqui. Se eu tenho o meu apoio em C, quando eu coloco essa massazinha naquele ponto ali onde ela está, ela vai fazer com que a minha prancha caia, tá vendo? Nesse sentido aqui. Ou seja, ela faz um giro no sentido que? Anti-horário, tá vendo? Então, aqui eu tenho um giro no sentido anti-horário. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu giro no sentido anti-horário. E nesse lado de cá, quando eu vou analisar a minha prancha, a minha força vai fazer com que ela caia nesse lado aqui, olha. Então, isso provoca um giro no sentido que? Horário, tá vendo? Então, aqui eu tenho um giro no sentido horário. E aí, mais uma vez, a gente tem que escolher os sinais. Então, vou escolher aqui no sentido negativo, no sentido horário, e positivo no sentido anti-horário, tá? E aí, a gente vai partir da nossa primeira condição de equilíbrio, que diz o quê? Que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Então, aqui agora, olha, eu tenho 3 forças, tá vendo? Então, eu vou ter que fazer o momento para cada uma delas, tá? Vou copiar aqui de novo a minha condição. O somatório dos momentos é igual a zero. E a gente vai fazer com ela aqui embaixo. Então, a primeira força que eu tenho atuando é a força peso. Então, o peso vezes a distância que ele está até o nosso eixo, que é quanto? D1. Esse aqui foi um giro positivo. Aqui a normal, ela está exatamente no nosso eixo, então o torque produzido por ela é zero, então eu não preciso colocar. Menos, que é o torque produzido pela força F, né, negativo, a força F vezes a distância até o meu eixo, que é D2, que é igual a zero. Então, agora eu vou começar a colocar algumas informações que eu já tenho, tá? O peso do bloquinho é de 20 newtons, porque a massa é de 2. Então, aqui eu já vou colocar 20. A distância D1, ele falou que é de 3 metros, então, vezes 3. Menos, a força é de 15. Então, 15 vezes D2, que é igual a 0. 20 vezes 30 vai dar 60. É igual, vou pegar todo esse termo aqui e vou jogar para o outro lado da igualdade. Então, 15 vezes D2. O 15 ele está multiplicando, então agora ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter aqui 60 dividido por 15. Então, D2 vai ser igual a 60 dividido por 15, que vai ser igual a 4 metros. Letra E. Vamos agora para a questão de número 4. Ele fala o seguinte. Ben possui um Fusca velho e constantemente precisa ter suas rodas trocadas, ou pelo número de buracos, na estrada ou pelo problema mecânico. Um dia os parafusos que prendem a roda estavam tão apertados que ele teve que subir em cima da extremidade da chave de boca para afrouxá-los. A chave de boca possui um comprimento de 40 centímetros e seu eixo faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. O vetor designado por P é o peso de Ben.
sendo aplicado na extremidade da chave de boca. Considere a massa da chave. Desconsidere a massa da chave. Letra A. Considere que bem possui uma massa de 80 kg e que a figura acima mostra também a configuração do torque mínimo necessário para os parafusos sejam afrouxados. Calcule esse torque mínimo. Então, aqui a gente tem uma situação em que o pé dele vai aplicar uma força, tá vendo? Só que perceba que ele aplica com um determinado ângulo. E a gente tem que descobrir isso. Então, vamos decompor esse peso aqui, tá? Porque parte do peso dele está empurrando para baixo, mas parte também está fazendo uma força paralela aqui à minha chave, tá? A minha alavanca. Então, eu vou desenhar as forças. A gente tem aqui uma força nesse sentido aqui, tá? Que é o peso em Y, que eu vou chamar. E a gente vai ter uma força que é no sentido, né, na direção desse parafuso aqui. Ele faz uma força nesse sentido ali também. Então, agora a gente tem que ver qual dessas duas forças vão produzir uma rotação. Essa força aqui, que é paralela à minha alavanca, ou uma força que é perpendicular à minha alavanca. Então, a gente viu que quando a gente faz uma força paralelo, ela não produz uma rotação, certo? A gente precisa de uma força perpendicular. Então, essa força aqui, que a gente vai nomear de Px, ela não vai produzir uma rotação. Quem vai produzir uma rotação é essa força aqui, Py, certo? E aí, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver agora, fazer análise desse triângulo aqui, tá vendo? Aqui a gente tem um ângulo de 30, aqui a gente tem um ângulo de 90. Esse ângulo aqui, que eu vou desenhar agora, é um ângulo de quê? 60 graus, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Quem que vai ser o PY? Se aqui é 60 e isso aqui faz 90 graus, o x com y faz 90 graus, significa que esse pedacinho aqui precisa ser de 30 graus. Então, aqui tem que ser um ângulo de 30 graus. E aí, o que a gente tem que pensar? Vou pegar esse PX aqui e eu vou puxar ele aqui para baixo para a gente formar um triângulo, tá? Aqui a gente tem um ângulo de 90, tá vendo? Deixa eu ajeitar. Aqui a gente tem um ângulo de 90. O PY é esse daqui. É o ângulo, esse lado que tá aqui, tá vendo? Ou seja, o meu PY, ele tá com um ângulo de 30, então ele é cosseno de 30, tá? Então, eu preciso escrever agora quem que é o meu PY, porque é essa força aí que eu preciso trabalhar. Então, PY vai ser igual a quem? O peso vezes o cosseno de 30 graus, tá? Ó, recapitulando, aqui é Px, aqui é Py e aqui é o peso, tá vendo? Seno de 30 é cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, eu tenho que trabalhar com o Py, tá? Porque é ele que está produzindo essa rotação. Então, deixa eu tirar aqui as coisas. Então, é ele que eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou calcular o torque? O torque não é momento é igual a força que está sendo aplicado vezes a distância? Então, o meu momento de força, o meu torque, vai ser a força que está sendo aplicada, no caso, Py, tá? Vezes a distância da força até o meu eixo, no caso aqui, é L, ok?
E aí agora a gente vai colocar as nossas outras informações. Vou calcular aqui quanto que vale o meu PY. PY é igual ao peso do rapaz. No caso, o rapaz tem uma massa de 80 quilos. Então, o peso dele é de 800. Vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, 3 elevado a meio. Vou botar assim, porque eu não consigo botar a raiz de 3 aqui agora, tá? Sobre 2. Ou seja, PY vai ser igual a quê? 800 dividido por 2 vai dar 400 vezes a raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3, tá? Esse é o PY. Tudo isso aqui é normal. Vou substituir aqui embaixo, então. Então, agora, já sei qual que é o meu valor de PY. Então, eu vou pegar esse valor de PY, que é 400 raiz de 3, e vou substituir aqui. Então, 400 raiz de 3 vezes o comprimento, que é em centímetros, tá? Então, se ele está em centímetros, a gente vai passar ele para metros. Então, 40 centímetros para metros é 0,4. Então, aqui a gente tem o momento é igual a 400 vezes 0,4 vai dar 40 vezes 4, que é 160 raiz de 3 newtons, tá? Então, esse aqui é o meu torque. E qual que vai ser a unidade? É newtons, porque é a unidade de força, vezes metro. Então, essa aqui é a letra A. Aí, vamos para a letra B. A letra B, ele diz o seguinte: alguns meses depois, Ben precisou retirar novamente a roda do Fusca. Ele subiu na extremidade da chave de boca, na mesma configuração mostrada na figura, mas não conseguiu soltar o parafuso, pois havia emagrecido 20 quilos. Ele percebeu então que precisaria de uma chave de boca de outro comprimento. Qual o comprimento mínimo dessa outra chave? Ou seja, a gente tem essa mesma situação aqui, só que qual que é a diferença agora? O peso dele não era mais de 800, o peso dele agora é de 600, tá? Então, ele tem um peso menor. Se ele está fazendo uma força menor aqui, para ele manter o mesmo torque, ele precisa de um comprimento maior. Se ele diminui a força, ele precisa aumentar a distância, tá? Então, agora, a gente vai fazer o quê? Botar de novo a fórmula. Momento é igual a força vezes a distância, certo? Qual que era o momento mínimo, a torque mínimo que ele precisava? A gente já calculou. É 160 raiz de 3. Esse aqui é o torque mínimo, tá? Qual que vai ser a força que ele precisa? A força que ele precisa vai ser o PY, certo? Que era a mesma coisa que a gente estava trabalhando antes, vezes a distância. Só que esse PY agora muda. O PY dele não é mais o mesmo que antes. Então, a gente vai calcular aqui o novo PY dele, que vai ser peso vezes o cosseno de 30. O PY dele agora vai ser 600, porque ele emagreceu 20 quilos, vezes o raiz de 3 sobre 2. Então, vou botar aqui de novo 3 elevado a meio, v sobre 2. 600 dividido por 2 vai dar 300, vezes raiz de 3, que vai ser mantida, tá? Então, agora eu vou substituir esse valor aqui, ó, 300 raiz de 3, na minha fórmula que a gente estava trabalhando antes. Então, aqui eu tenho 60 raiz de 3, que eu já vou colocar, é igual
300 raiz de 3 vezes a distância. Perceba que a gente vai poder cortar algumas coisas, certo? Porque eu tenho raiz de 3 dos dois lados da equação. Então, eu tenho a direita e a esquerda. Então, isso vai poder ser cortado. Então, esse aqui, esse raiz de 3, vai embora com esse raiz de 3. Vai sobrar para a gente o seguinte: 160 é igual a 300 vezes a distância. Logo, a distância vai ser igual a 160 dividido por 300. A distância, então, vai ser igual, vou abrir aqui a calculadora, 160 dividido por 300 é de 0,53 metros, tá? Ou, se vocês quiserem, 53 centímetros. Tudo bem? Próxima questão, questão de número 5. Um pai brinca puxando uma criança sobre um skate com uma corda que faz um ângulo de 25 graus com o plano da superfície horizontal, segundo o desenho. Se a massa da criança for de 20 kg, qual a força máxima que o pai pode fazer antes das rodas dianteiras perderem o contato com o chão? Então, ele deu aqui pra gente o cosseno de 25 e o seno de 25 e o valor da gravidade. O atrito com a superfície é desprezível e o centro de massa do sistema é dado por cm, exatamente no meio do skate. Expresse a massa do skate em relação à criança. Então, deixa eu dar mais espaço aqui para a gente desenhar. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, de novo, que desenhar todas as forças, certo? Tenho aqui essa reação normal, que vai ser da roda para o skate. Tenho aqui também reação normal, que vai ser da roda para o skate. Tenho a força peso do menino, vou fazer maior porque tem muita coisa já escrita ali em cima. E tenho essa força F. A força F, a gente sabe que ela vai ter uma componente vertical e ela tem uma componente horizontal, tá? Essa componente horizontal não vai provocar uma rotação. Quem provoca a rotação é a força na vertical, tá? Vou colocar todos os nomes aqui agora. NA, que vai ser essa reação normal. E a gente tem aqui NB, que vai ser essa reação normal aqui. E a gente tem a força em Y, tá? E aqui embaixo a gente tem o peso, certo? Agora, o próximo passo é a gente escolher aonde que a gente vai botar o nosso eixo, tá bom? As rodas dianteiras são essas aqui, certo? A gente vai considerar que elas vão perder contato com o chão. A gente quer na iminência, né? Na iminência ela ainda não perdeu, mas aí a gente considera o momento em que ela perde o contato com o chão, tá? Então, eu vou considerar aqui o meu eixo nesse ponto aqui. Exatamente em NA. Porque se eu vou considerar aqui como 0, o outro problema que eu vou ter é o NA, porque eu não tenho o valor de NA. Então, se eu colocar o eixo nele, eu acabo com esse problema, porque o torque desse NA vai ser 0, tá? E esse aqui a gente já está considerando como 0. Então, agora, eu vou fazer a análise de como que cada uma dessas forças vai provocar um giro, tá? Então, de novo, aqui a gente tem uma prancha, um skate, né? Uma parte na horizontal. O peso desse menino vai provocar um giro para baixo, tá vendo? Nesse sentido aqui. Então, ó, nesse sentido aqui, que é o sentido
horário. Então, aqui eu vou pegar e vou colocar que o peso dele provoca um giro no sentido horário, tá? Voltando para a nossa análise. A normal em B, a gente sabe que vai zerar, mas ela é para cima, certo? Então, ela provocaria um giro nesse sentido aqui, ó, porque ele perde o contato com o chão. Então, sobe. Então, é sentido anti-horário, tá? Então, a gente teria aqui um sentido anti-horário. Por fim, a gente tem FY. FY também vai provocar um giro para cima, ó. Então, ele também provoca um giro no sentido anti-horário. Tá? Então, aqui a gente também tem giro no sentido anti-horário. Então, conforme a gente estava usando as nossas definições, a gente botou que o horário é negativo e anti-horário é positivo. Então, vou botar aqui o anti-horário, tá? E aí, agora, a gente vai fazer o somatório dos torques. Então, vamos lá. A gente sabe que a somatória dos torques tem que ser igual a zero. Nesse ponto aqui, o torque de NA já vai ser zero, né? Então, eu não preciso escrevê-lo. Eu vou para o próximo. O próximo é o torque produzido pelo peso do menino, que ele produz um giro no sentido horário, que é negativo. Então, menos o peso do menino, vezes a distância do menino até o nosso eixo, que aqui é 20 centímetros. Vamos para o próximo. É esse torque aqui, do NB. Então, mais NB vezes a distância que ele está do nosso eixo, que é de 40 centímetros. E vamos para o último, que é FY. Então, mais FY vezes a distância que está FY do nosso eixo, no caso, 45 centímetros. Tudo isso tem que ser igual a zero. O que a gente está considerando? A gente está considerando o momento em que existe a perda de contato das rodas dianteiras. Isso significa que a gente vai considerar que NB vai ser igual a zero. Então, a gente vai poder reescrever essa equação da forma de menos peso vezes 20 mais FY vezes 45 é igual a zero. Por que eu não passei as distâncias para metros? Porque nesse caso aqui não precisa. Como a gente está usando a distância em todos os termos e com a mesma unidade, elas vão eventualmente acabar se cortando não, né? A gente vai dividir um pelo outro. Então, essa centímetros, essa unidade vai embora. O que vocês não podem fazer é usar aqui, por exemplo, como 0,2 metros e aqui com centímetros, tá? Tem que ser exatamente a mesma unidade. Aí, aqui, agora, a gente vai poder substituir o peso do menino e a gente vai achar essa força Y aqui, tá? Então, vamos lá. O peso do menino é de 20 quilos a massa. Então, o peso vai ser de 200. Então, menos 200 vezes 20 mais FY vezes 45 é igual a zero. Eu vou pegar esse resultado aqui e já vou jogar para o outro lado, tá? Para ficar positivo. Vezes 45 é igual a 2 vezes 2, 4, 1, 2, 3 zeros. Então, FY vai ser igual a 4.000 dividido por 45. Vou fazer essa conta. Vai dar 88,88. Então, 88,9 aproximadamente. Então, FY vai ser 88,9.
Mas essa é a força que o pai está aplicando? Não, a força que ele está aplicando é uma força F, tá? Fy é a componente da força que produz um torque. Então, agora, a gente tem que achar quem que é essa força F. Então, vamos lá. Fy vai ser igual a... Lembra que o Fy está aqui. É igual a força vezes o seno de 25. O Fy está sem o ângulo de 25. Então, é seno de 25. Fy foi 88,9. F, quem eu quero descobrir, seno de 25 é de 0,4. Então, aqui é 0,4. Então, a minha força F vai ser igual a 88,9 dividido por 0,4. Então, a gente vai fazer essa conta aqui agora. Dividido por 0,4. Isso dá aproximadamente 222,2. Então, a força F é igual a 222,2 newtons. Ou seja, ele está aqui entre 100 e 250. Então, letra D. Próxima questão. Questão de número 6. Na figura abaixo, apresenta-se o esquema de um atleta sob um trampolim horizontal de uma piscina. O trampolim pesa 200 newtons, ou seja, agora a gente tem o peso da barra sendo considerado, tá? E o atleta pesa 800 newtons. A intensidade da força que o apoio P exerce sobre o trampolim vale em newtons aproximadamente. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar todas as nossas forças que estão atuando, tá? Então, eu tenho aqui o peso do rapaz, que está aqui para baixo. Eu tenho o peso da barra, que tem que ser exatamente no meio dela, tá? Aqui a gente tem 0,4 com 0,6, dá 1. 1 com mais 2, dá 3. Então, exatamente na metade aqui, a gente vai ter o peso da barra, tá? A gente tem o apoio, fazendo aqui uma reação. E a gente também tem uma outra força que é onde está presa, tá vendo? Então, aqui a gente também tem uma outra reação. Então, temos 4 forças aí atuando, tá vendo? Vou nomear elas. Então, aqui eu vou botar peso do homem. Então, PH. Vou tirar ele daqui para vocês verem. Aqui tem o peso da barra. Aqui vai ter o N, o apoio, né, da normal. P, porque se chama P aqui. E aqui eu vou botar só N, tá? Temos todas essas forças aqui. Ele quer saber quanto que vale NP. Então, eu já sei que eu não posso botar aqui o meu eixo, porque se eu botar aqui, eu vou zerar esse valor. Então, só vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que achar o N e depois considerar a somatória das forças para achar o NP. É possível? É, mas vai me dar mais trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o meu eixo aqui, ó, tá? Onde tá aqui, que eu vou deixar tracejado. E aí, a gente vai analisar agora o que vai acontecer com esse trampolim, com essa prancha, com cada uma dessas forças, tá? Então, aqui tem o meu trampolim, certo? Vou esquecer todas as forças e vou analisar só o NP. O NP é uma força para cima, certo? Que faria com que a minha prancha faça esse movimento aqui. Esse movimento é um movimento no sentido anti-horário. Então, eu já vou pegar aqui a minha setinha e vou desenhar aqui e vou colocar que ela está no sentido anti-horário. Aí, voltando para analisar o meu trampolim. Só que agora eu vou esquecer
a normal no ponto P e vou pensar no peso da barra. O peso da barra vai fazer com que a minha barra desça. Então, ela vai provocar um giro no sentido que? Horário, tá? Então, eu venho aqui e vou marcar que essa daqui, ela gira no sentido horário. O peso do homem, ele também vai provocar um giro nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Então, eu também vou colocar sentido horário, tá? E aí, a gente está usando até agora negativo para o sentido horário e positivo para o sentido anti-horário. Então, eu vou manter assim, tá? E aí, agora, a gente vai aplicar a nossa condição de equilíbrio, que diz o quê? Que o somatório dos momentos precisa ser igual a zero. Tá? Então, a gente vai analisar isso daqui e vai escrever. Então, vamos lá. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então, a gente tem aqui essa normal, certo? Que está uma distância de zero do nosso eixo. Então, vai zerar o nosso torque produzido por ela. Tenho aqui a normal em P, que produz um torque o quê? No sentido anti-horário, que a gente determinou que vai ser positivo. Então, a normal, né, desse apoio, que é NP, vezes a distância que ela está do nosso eixo, que no caso aqui ele deu que é de 0,4. Próximo é o peso da barra, que é negativo, né? Produz um torque no sentido horário. Então, menos o peso da barra vezes a distância que ele está do eixo. Lembra que o peso sempre vai estar na metade do trampolim, na metade da barra. Ela sempre está no centro de massa, que coincide com o centro de gravidade, centro geométrico. Então, a gente vai ter aqui 1,5 de distância, porque o tamanho inteiro do meu trampolim é de 3 metros. O peso do rapaz também produz um giro no sentido horário, então também é negativo. O peso do homem é de 800 newtons, daqui a pouco a gente coloca, vou botar só o peso do homem, vezes essa distância dele até o nosso eixo, que vai ser de 2,4, que é igual a zero. Esse primeiro aqui vai zerar, então eu não preciso repetir esse primeiro termo. NP é quem eu quero descobrir o valor, então vou manter ele aqui, vezes 0,4, menos o peso da barra é de 200 newtons, vezes 1,5, menos o peso do homem, que é de 800 newtons, vezes 2,4, que é igual a zero. Então, agora a gente vai só resolver tudo isso, tá? Então, NP vezes 0,4 menos 200 vezes 1,5. Vamos fazer a conta aqui. 200 vezes 1,5 é igual a 300. Então, menos 300 menos, agora é 800 vezes 2,4. Então, 800 vezes 2,4, 1920. Então, menos 1920 é igual a zero. NP, que é a nossa variável, vezes 0,4 é igual. Esses dois valores, menos 300 e menos 1920, ambos são negativos. Vou passar para o outro lado da igualdade. E aí, a gente vai poder somar esses dois valores. Então, 1920 mais 300 é 2220. 0,4 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.220 dividido por 0,4. Então, NP vai ser igual a 2.220 dividido por 0,4, 5.550.
Então, NP vai ser igual a 5.550 newtons. Letra D. Questão de número 7. Essa questão a gente também já fez em sala. Vou aumentar aqui. Ele fala o seguinte: para uma apresentação artística, é utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea que pode girar em torno de um suporte fixo ao solo. É em movimento similar ao de uma gangorra. Na barra estão fixadas duas plataformas de massas desprezíveis. Sobre as da esquerda, há uma artista que aplica uma força de 600 newtons sobre a barra. Sobre a da direita, há 3 artistas, e cada uma aplica uma força de 800 newtons sobre a barra. Observe abaixo a representação desse sistema. Admita que os pontos numerados na barra são igualmente espaçados e que o sistema se encontra em equilíbrio na horizontal. Com base nessas informações, o peso da barra em newtons é igual a... Então, vamos lá fazer todas as forças que estão atuando. Tenho aqui o peso referente a essa atleta e tenho aqui o peso referente a esses 3 atletas aqui. Tenho aqui a normal, que é referente a esse apoio, e tenho o peso da barra neste ponto aqui, que está o centro de gravidade, tá? Vou colocar aqui os valores, né? Aqui a gente já sabe que é 800 newtons, mentira, 600 newtons. Nos outros 3, a gente sabe que, como cada um pesa 800 newtons, a soma dos 3 vai dar de 2.400 newtons. O peso da barra é o que a gente precisa descobrir. Então, vou botar aqui o peso da barra. E aqui, no apoio, a gente tem a normal. De novo, eu quero descobrir o peso da barra. Essas informações de forças eu tenho. O único lugar que eu não tenho, a única coisa que eu não tenho é a normal. Então, eu vou colocar aqui o meu eixo exatamente na normal para eu conseguir zerar o torque produzido por essa força, tá? E aí, agora, a gente vai trabalhar com o que está acontecendo com cada uma dessas forças em relação a essa minha prancha. Então, minha prancha está aqui, na horizontal. Pensando só na atleta, na menina de 600 newtons de peso. Quando ela está nessa ponta, ela vai produzir um torque, um giro nesse sentido aqui, ó, para baixo, ou seja, é um giro no sentido anti-horário. Então, aqui ela produz um giro no sentido anti-horário. O peso da barra, ela vai fazer também um giro, ó, para baixo, tá vendo? Então, ela também produz um giro no sentido anti-horário. Então, vou pegar aqui, vou botar aqui também que ela produz um giro no sentido anti-horário. A normal a gente vai zerar, porque a gente acaba colocando o eixo exatamente em cima da normal. Agora, em relação aos 3 atletas, aqui está a minha prancha, né? Eles vão provocar um giro nesse sentido aqui, vão fazer abaixar a parte da direita, né? Então, é esse giro nesse sentido aqui, ó, que é o sentido quê? Horário, tá? Então, aqui a gente tem o sentido horário. De novo, a gente vai colocar os nossos valores, né? A gente está considerando o sentido anti-horário como positivo. Então, vou botar aqui positivo. E o sentido horário negativo. E agora a gente vai escrever a nossa condição de equilíbrio, que diz o quê? Que o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Então, vou colocar o primeiro momento, que é da menina, tá? Ela produz um giro no sentido anti-horário, que é positivo. Então, mais o peso dela, que é a força que está sendo aplicada na barra, que é de 600, vezes a distância que ela está ao nosso eixo. Esses pontinhos aqui são igualmente espaçados. Então, eu vou contar quantos pontinhos, né, qual a distância que eles têm um do outro. Então, se eu estou considerando uma unidade, aqui vai ser uma unidade,
2, 3, 4. Então, aqui é 600 vezes 4. O peso da barra também produz um giro no sentido anti-horário, então também é positivo. Mas eu não sei o valor do peso, então eu vou botar aqui como peso de B. Vezes a distância que o peso da barra está ao meu suporte, então é 1 unidade, então eu vou botar só 1 aqui. Vou para o próximo. O próximo é negativo, tá vendo? Produz no sentido horário, então menos o peso que está sendo, que tem aqui é de 2.400, então a força que está sendo aplicada na barra é de 2.400, vezes a distância que ele está até o meu eixo, é de 2 unidades, então 2 é igual a 0. Aí agora a gente vai resolver isso. 600 vezes 4 dá 2.400, mais o peso de B, não preciso repetir o vezes 1, porque peso de B vezes 1 é peso de B, menos 2.400 vezes 2 é 4.800, que é igual a 0. Então, a gente tem aqui que o peso de B vai ser igual a 4.800 menos 2.400, que é 2.400 newtons, tá? Letra B. Questão de número 8. Deixa eu aumentar aqui de novo. A gente tem aqui a seguinte situação. Uma barra fina e uniforme de 2 metros de comprimento e massa de 3,05 kg. Então, se ele deu o valor da massa da barra, é porque a gente tem que considerar o peso dela, tá? Está em equilíbrio, apoiada sobre 2 balanças, conforme a figura. A balança 1 apoia uma das extremidades da barra, e a balança 2 localiza-se a 1,50 m da balança 1, conforme a figura. Na outra extremidade da barra está fixado um bloco de 2 kg. Quanto vale em newtons a leitura da balança 1? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu sei que eu quero o valor dessa balança aqui, tá? Então, eu vou desenhar aqui todas as forças. Eu sei que aqui eu tenho uma normal, certo? Que é referente a esse apoio. Aqui eu tenho outra normal, que é referente ao segundo apoio. Tenho aqui a tração desse fio, certo? Que está nas 2 extremidades. Tem aqui o peso do bloco. E tem o peso da barra, que está exatamente na metade. Então, aqui, mais ou menos, eu tenho o peso da barra, tá? Então, agora, eu vou nomear tudo isso. Então, aqui eu tenho o peso da barra. Aqui eu vou botar normal 1. Aqui eu vou colocar normal 2. Aqui a gente tem a tração, certo? É a mesma. E aqui a gente tem o peso do bloco. Vocês concordam comigo que essa tração aqui e o peso do bloco vão ter o mesmo valor? Então, se o peso do bloco é de 20 newtons, isso significa que a minha tração também vai ser de 20 newtons. Lembra que eles estão todos em equilíbrio. Então, essa tração aqui está sustentando o quê? O peso do bloco. Então, também é de 20 newtons, tá? Agora, a gente tem que pensar aonde que a gente vai botar o nosso eixo. Ela não está querendo o valor da balança 1, então, se eu puser o meu eixo na balança 1, eu vou zerar o torque produzido por essa normal. E eu vou ficar mantendo o valor de N2, então eu vou descobrir o valor de N2. Consigo depois achar o valor de N1? Consigo, fazendo a análise das forças. Mas se eu colocar o meu eixo em N2, eu já vou zerar o torque produzido por N2 e vou achar o valor de N1, que é exatamente o que ele quer. Então, para facilitar a minha vida, eu vou botar o meu eixo aqui,
em N2, tá? Porque aí eu já acho, eu diminuo, né, o número de contas que eu preciso fazer. Então, aqui vai ficar o meu eixo. Então, vamos lá agora fazer a análise da rotação, tá? De cada uma dessas forças. Então, aqui tá a minha barra, certo? A normal 1 é uma força que está aplicada para cima, ou seja, ela vai produzir uma rotação nesse sentido aqui, ó. Ele está subindo, então ele está produzindo nesse sentido aqui, que é o sentido horário, certo? Então, aqui eu tenho uma rotação que é no sentido horário. Pensando agora no peso da barra. O peso da barra é orientado para baixo, então ele vai fazer com que ele desça, certo? Então, se ele está descendo, ele está produzindo uma rotação no sentido que? Anti-horário. Então, o peso da barra produz uma rotação no sentido anti-horário. A normal 2 está exatamente no nosso eixo, então ela não produz rotação. Então, vamos pensar agora na tração. A tração vai fazer com que a prancha venha para esse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui é o quê? Sentido horário, tá? Então, a gente tem aqui uma rotação no sentido horário. Vou colocar agora os valores, né, positivo ou negativo. Horário negativo, anti-horário positivo. E agora a gente vai escrever a nossa condição de equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Somatório dos momentos é igual a 0. Então, vamos pensar nesse primeiro aqui. Esse aqui está produzindo um giro no sentido horário. Então, menos a força que está aplicada aqui, que vai ser N1, vezes a distância dela até o nosso eixo, que é de quê? 1,5 m. Vamos para o próximo. O próximo é o peso da barra, certo? Aqui a gente tem um torque no sentido anti-horário, ou seja, positivo. Peso da barra vezes a distância do peso da barra até a balança 2. Então, se essa distância entre as duas balanças é de 1,5 m e o peso da barra está exatamente na metade, ou seja, daqui até aqui, tem que ser 1 metro. Sobra meio metro de distância aqui entre os dois, então 0,5. Aqui a gente vai para o próximo. O próximo é o quê? Um giro no sentido horário. Então, menos a tração vezes a distância em que ela está da balança 2, que vai ser de 0,5. Isso tudo é igual a 0. Então, agora a gente vai substituir o que a gente já tem e vai terminar de fazer as contas. N1 a gente não tem, a gente quer descobrir. Mas o peso da barra a gente tem, ele diz que a barra pesa, tem uma massa de 3,05. Multiplicando por 10, para a gente achar o peso, vai ter 30,5. Então, 30,5 newtons. Vezes 0,5 menos a tração, a gente já viu que é de 20, vezes 0,5, que é igual a 0. Então, vamos lá. Menos N1 vezes 1,5 mais 30,5 vezes meio. Vamos fazer a conta. 30,5 vezes meio. 15,25. Então, 15,25 menos 20 vezes meio, menos 10, que é igual a 0. Então, menos N1 vezes 1,5 mais 15,25 menos 10 vai dar mais 5,25, que é igual a 0. Eu vou pegar a parte que está negativa e vou jogar para a direita, tá?
Então, vai ficar 5,25 é igual a N1 vezes 1,5. O N1 está multiplicando, então agora ele tem que passar dividindo. Então, vai ficar 5,25 dividido por 1,5. Vamos fazer essa conta. Então, 5,25 dividido por 1,5, que é 3,5. Então, a leitura da balança 1 vai ser de 3,5 newtons, tá? Letra A. Vamos agora para a questão de número 9. Questão de número 9. Em uma maratona, um atleta passa por variações de acordo com a condição do percurso. Dentro desse contexto, um ciclista exerce uma força de 150 newtons sobre o pedal de sua bicicleta na direção do chão. O braço do pedal da bicicleta tem 0,25 metros de comprimento. Portanto, qual o valor do torque em módulo quando o braço faz um ângulo com a vertical de 30 graus? Vou dar uma paradinha aqui para fazer esse desenho e já volto. Depois de algumas horas, a gente volta com parte da bicicleta, né? Então, a gente tem aqui um pedal em que o braço dela faz 30 graus com a vertical, que é o que ele manda, certo? Ele me diz que o rapaz exerce uma força na direção do chão, então tá para cá, essa força que ele faz, com um valor de 150 newtons. Então, eu já vou colocar aqui de 150 newtons. Mas a gente sabe que para produzir uma rotação, a gente tem que aplicar uma força perpendicular ao nosso braço, certo? Então, a gente tem que pensar qual que é essa força que está sendo de fato aplicada perpendicularmente ao braço, tá? Então, a gente tem aqui duas componentes dessa força que ele está aplicando, né? Uma componente aqui no sentido do braço, na direção do braço, né? Ao longo do braço. E uma componente perpendicular a esse braço, tá? E a que vai provocar a rotação é essa componente aqui, perpendicular ao braço, que eu vou chamar de Fy. Deixa eu botar outra, porque senão eu vou ficar de cabeça para baixo. Fy, tá? E aí, a gente precisa saber quanto que vale esse Fy. Então, vamos olhar os ângulos. Aqui, olha, eu tenho a vertical e aqui eu tenho a vertical. Então, olha esse ângulo aqui. Esse ângulo de 30 é o mesmo que esse ângulo aqui dentro, tá vendo? Então, deixa eu desenhar aqui. Esse aqui também é um ângulo de 30 graus. Vou pegar esse Fy e vou só deslocar ele para vocês conseguirem visualizar. Eita. Vou pegar ele aqui e vou trazer ele aqui para baixo. Ele faz o ângulo de 90 graus, não faz? Com esse daqui. Então, se eu quero saber quanto que vale Fy, ó, eu tenho que considerar esse cateto aqui do meu triângulo. Esse cateto aqui é o cateto oposto ao meu ângulo, tá vendo? Então, eu estou trabalhando com o seno do ângulo, tá vendo? Então, eu sei que seno de 30, que é o ângulo que a gente tem ali, vai ser igual ao cateto oposto, que é o nosso Fy, sobre a hipotenusa, que é 150, a força que ele está de fato aplicando, tá? Então, vou voltar com o meu Fy para cá. E aí, a gente vai terminar de fazer essa continha aqui. Então, seno de 30 é 0,5. O 150 está dividindo, então ele vai passar para o outro lado, multiplicando, que é igual a Fy. Então, Fy vai ser igual a 150 vezes meio, que dá 75 newtons, tá? Então, essa é a força que de fato está sendo aplicada. Ele quer saber qual o torque em módulo quando o braço está com essa inclinação, certo? Então, a força eu já tenho,
O tamanho do braço eu também já tenho, então eu só preciso calcular o torque, que vai ser a força vezes a distância. Então, 75 vezes 0,25. Então, o torque vai ser igual a, vamos fazer a conta, 75 vezes 0,25, que vai dar 18,75. Então, 18,75 newtons vezes metros. Letra D. E vamos para a última questão. A última questão fala o seguinte: a escada rígida da figura acima, de massa 20 kg, distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento, está apoiada numa parede e no chão, lisos, e está impedida de deslizar por um cabo AC. Uma pessoa de massa de 80 kg se posiciona no ponto D, conforme indicado na figura. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a força de tração no cabo AC nessas condições será D. Vamos começando desenhando todas as forças que tem nessa situação, né? A gente tem aqui, para começar, o peso dessa pessoa que está aqui, né? A gente tem também o peso da barra, então vou aumentar aqui, o peso da pessoa aqui em azulzinho, e eu vou desenhar o peso da barra do ladinho, porque ambos estão no meio, só que eu vou botar em vermelho, pra gente conseguir identificar, tá? A gente tem aqui a tração desse cabo, tá vendo? Então, tem uma tração nas duas extremidades, né? Vou botar aqui em laranja. E a gente falta colocar as normais, né? Então, aqui eu tenho uma normal que é desse apoio aqui, desse ponto que está apoiado, ponto A, para cima. Vou botar aqui em verde. E eu tenho aqui também, olha, que é o outro ponto de contato, tá vendo? Então, aqui, também vou botar em verde. São os dois pontos de contato. E vou começar a nomear agora. Então, aqui a gente tem o peso da escada. Vou botar um E de escada. E vou botar aqui o peso do homem. A gente tem a normal no ponto A. A gente tem a normal no ponto B. A gente tem a tração aqui. Desse lado aqui também. Então, agora a gente tem que estudar o equilíbrio dessa escada. Lembra que a gente está estudando as forças que estão aplicadas na escada, tá? Não na parede. Então, a gente tem que analisar as nossas duas condições de equilíbrio, tá? A primeira que diz que a somatória das forças tem que ser igual a zero. E a outra que vai dizer que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu vou começar pensando pela somatória das forças, tá? O que ele está dizendo pra gente? Que essas forças, elas precisam se igualar, tá? Então, a gente tem aqui que trabalhar tanto na horizontal quanto na vertical.
Então, pensando no horizontal, a gente tem NB que está puxando para a direita e tração que está puxando para a esquerda. Então, a gente pode botar que NB tem que ser igual a tração. E a gente tem as outras forças, né, que estão na vertical. Então, a gente tem aqui que o peso da barra mais o peso do homem tem que ser igual a normal em A. Tá? Isso é o que a gente tem a partir do somatório das forças, tá? E agora, a gente consegue também escrever a somatória dos momentos, tá? Então, vamos lá para o somatório dos momentos. No somatório dos momentos, eu preciso colocar aqui um ponto em que eu tenha justamente um zero, né? Então, vamos lá. E o que ele está querendo saber é a tração, certo? Então, para rotacionar isso, eu não tenho interesse em saber quanto que vale NA. O que eu tenho interesse em descobrir é quanto que vale NB. Por quê? Porque NB tem o mesmo valor que a tração. Tá? Então, é isso que eu quero. Então, eu vou botar o meu eixo de rotação aqui no ponto A, tá? Então, esse aqui vai ser o meu eixo, vai ser o ponto que a gente está considerando. E aí, a gente vai escrever o que está acontecendo, tá? Em cada uma dessas forças. O ponto agora é a gente ver como é que vai girar, né? Então, assim, essa força-peso aqui, ela faria com que a escada escorregasse, né? Então, ela faria com que essa parte aqui fosse descendo. Então, você teria um movimento no sentido anti-horário. Então, aqui eu vou colocar um movimento no sentido anti-horário. Já essa normal B aqui, você provocaria um giro nesse sentido aqui. Essa parte da escada, ela se afastaria da parede, né? Ela viria para cá. Então, você teria um giro no sentido horário. Então, aqui a gente tem um giro no sentido horário. E aí, a gente tem as nossas definições, né? Sentido anti-horário positivo e sentido horário negativo. Então, voltando para a nossa equação aqui embaixo, a gente vai ter que o momento referente à normal B, deixa eu botar momento da normal de B, vai ser negativo e o do peso vai ser positivo. Então, o momento referente ao peso vai ser igual a zero, tá? Então, o torque que vai fazer com que esse aqui gire tem que ser igual ao torque que vai fazer com que o outro gire, tá? Então, vamos lá. Menos a normal de B vezes a distância mais os pesos, no caso, como os dois estão no mesmo lugar e a escada tem uma massa de 20 e o rapaz tem uma massa de 80, a gente tem a soma dessas duas massas, né? Então, aqui vão ser 80 mais 20, que é a massa das duas pessoas, tá? Vezes 10, porque eu preciso transformar isso em peso, vezes a distância que eles vão estar do eixo ali. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. A normal é quem eu quero descobrir, porque aí eu descubro quem que é a tração. Então, a normal de B vezes a distância até o eixo, então a gente já tem aqui mostrando que é de 2 metros. Eita. Então, vezes 2. Mais, aqui a gente tem 80 mais 20 é de 100. 100 vezes 10, 1000. Vezes, aqui a gente tem a distância dele até o eixo, que vai ser de 0,5. Isso tudo é igual a zero. Então, a gente tem aqui
1000 vezes 0,5, 500. É igual. Isso aqui está negativo, então eu vou passar para o outro lado para ficar positivo. 2 vezes NB. Então, NB vai ser igual a 500 dividido por 2, que é 250 newtons. E NB a gente viu que é a mesma coisa que a tração. Então, a tração é de 250 newtons. Letra D, de dado. E aí, com isso, a gente termina essa lista.